Quando eu descobri que eu estava grávida, foi a maior felicidade da minha vida, porque sempre foi o meu sonho, desde criança, meu sonho era ser mãe. Então, foi assim, o melhor dia da minha vida foi quando eu fui para a ultrassonografia e vi o coraçãozinho dela batendo. A gravidez do João, assim, foi saudável em si, né? Eu não tive internações, essas coisas, nada disso. Porém, foi bem turbulenta devido à vivência que era com o pai. Eu trabalhava muito, aí levava outro na creche, aí deixava a outra na escola, essas coisas todas. Bem corrida, mas assim, de saúde foi bem. O meu filho foi planejado, né? Eu tenho uma lista de sonhos para realizar e uma delas era ser mãe. E eu me planejei para isso. Eu já ia fazer 30 anos, tinha estudado tudo que eu tinha para estudar, né? Estava pronta para o mercado de trabalho, mas o pai do Heitor aceitou ser pai. E aí a gente planejou e meu sonho foi realizado. Eu já vinha, não me prevenia, né? Então, quando eu descobri que estava grávida, foi uma alegria, né? E eu sempre quis um menino. Daí, quando eu fui fazer a ultra, foi uma sensação, assim, porque era menino, então imagina. Fiquei em êxtase quando vi que era um menino. E esperei com muito desejo, com muita vontade. Eu fui de verdade mãe, aí adotei a maternidade. Eu tive uma gravidez diferente. Eu fiquei sem líquido amniótico por alguns meses e o Heitor não tinha chance de vida. Eu, com a minha fé fervorosa, pedi para Deus realizar o meu sonho. E que, para me dar forças para o meu filho nascer, do jeito que ele viesse, para me dar força para cuidar dele e amar ele. Minha filha começou a se desenvolver normalmente depois do nascimento. Eu tive alguns problemas no parto, eu tive pré-eclâmpsia, ela precisou ficar na UTI uma semana porque ela nasceu com baixo peso, mas dali ela começou a ter o desenvolvimento normal, Apgar 9 e desenvolvimento normal de uma criança. E aí o Heitor nasceu bem, com a Apgar 8, 9. Ele se desenvolveu bem até 1 ano. E entre 1 ano e 1 ano e meio, ele regrediu. Quando ela estava com uns 4 meses, eu notei algumas coisas que, se eu hoje tivesse essa informação, eu já saberia que era um sinal, que era mamar sem olhar para mim e um pouco mais para frente, em torno dos 6 meses, eu chamava ela pelo nome e ela ria e olhava para o lado, ela não olhava para mim diretamente. Ela não atendia o nome. E eu achava que era brincadeira dela, porque eu sabia que ela estava ouvindo, que ela estava olhando para o lado. E foi o primeiro sinal. Quando ela estava em mais ou menos 1 ano, ela começou, lógico, com 8 meses já estava balbuciando mamã, mas não com muita frequência. E começou a sair algumas palavrinhas e com perfeição. De repente parava. Aí começava outra palavrinha, de repente parava. Ela batia na geladeira, falava água, com perfeição, água. Não começou a falar errado, ela começou a falar água e batia. 2 semanas depois ela só batia na geladeira. Minha filha, você sabe falar água. E ela saía marchando com raiva, como quem diz, eu não sei. Não sei. E aí comecei a ficar preocupada. Ela já estava com 1 ano e 4 meses, 5 meses mais ou menos. Com uns 5 meses mais ou menos, eu ia para a igreja católica. E assim que começava o coral, ele começava a gritar, a chorar. Eu tinha que ficar lá fora. E eu percebia isso. Falei, mas eu não entendia. 5 meses, imagina, há 20 anos atrás, há 21. E eu lembrava também que quando eu ia nas festinhas dos filhos das minhas amigas, eu também tinha que ficar lá fora, que a música incomodava. Aí eu tinha que ficar no portão, mas eu também não entendi o motivo. Outra questão que eu lembro, ele mamava, era o leite ou uma água de coco, né? Então, quando introduziu a papinha, ele não comia de jeito nenhum. Aí voltava, não tá comendo. Aí
tira o sal. Ai, não vai sem sal. Ah, então bota açúcar. Botava açúcar, não desce. E o menino gritava, chorava, suava. E aí eu cortei o bico da mamadeira assim, e quando ele ia respirar, eu exprimia por ele engolir. Como é que ia viver sem comer? Aí hoje eu sei que é o paladar, a textura, o ruído, a textura da comida que fazia com que ele tivesse esse comportamento. Em vez dele continuar no desenvolvimento, o que uma criança de 1 ano e meio deveria fazer, ele regrediu. Ele parou de falar e começou a gritar. Começou a se esconder, não olhar nos olhos. Pisar na ponta dos pés. Então, isso não me dizia nada até então, que eu não sabia o que era autismo. Mas aí, comecei a minha peregrinação em busca do que o meu filho tinha. Na verdade, assim, eu percebi assim, o João foi meio atrasado em tudo, eu digo, assim, em comparação aos outros dois, né? Tudo, assim, o desenvolvimento, no caso. E o que mais me incomodava no João, que realmente começou a me chamar a atenção, foi a questão que eu não conseguia, por exemplo, sair com ele e ficar tranquila. Por exemplo, numa praça. Ele corria de um lado para o outro, não tinha noção se viesse uma moto, ele entrava na frente da moto. Se fosse para a praia, era um desespero. Atravessar a rua, eu só conseguia atravessar segurando ele pelo pulso, porque pela mão era muito rápido, daqui a pouco ele já tinha ido. Então eram essas coisas assim. Então eu via que tinha algo de diferente, mas não tinha noção do que era. Isso quando ele começou, vamos dizer, de repente com uns 3 anos, talvez, quando começa a andar realmente, falar essas... Assim, falar ele falava com muita dificuldade, mas andava, já corria, essas coisas. E nós, tenho 2 comadres que... As 2 têm filhos, mais ou menos, na faixa etária. Então, nós sempre, à tarde, íamos para a praça, algo assim, ou final de semana, que fosse para algum lugar. E eu via que o João não conseguia acompanhar, não tinha o mesmo desenvolvimento que os outros daquela idade, nem parecida com as dos irmãos, quando eram da idade dele. Mas assim, por falta de conhecimento, e pediatra falando, toda criança tem o seu tempo, vamos esperar o tempo dela. E eu fiquei esperando, mas com a pulga atrás da orelha. E ela era extremamente insistente. Ela ficava com o rosto encostado na televisão, a gente levantava a televisão, ela pegava um banco para subir. Motoramente ela era muito, muito, muito habilidosa. Ela pulava na cama, caía sentada, caía de pé de novo, com muita habilidade, mais do que crianças da idade dela, mas como era mãe de primeira viagem, eu não tinha ideia disso. Mas a questão da fala, que a minha família sempre foi muito tagarela, me incomodava muito. Eu falei, nunca vi nenhuma criança parar de falar. Eu dizia pro médico, meu filho tá andando na ponta dos pés. E eles diziam, ele quer colo, mãe. Então, eu passei por alguns pediatras, mas não me conformava com aquela questão do Heitor, principalmente isso, porque começa a falar com 10 meses, 1 ano já falou a primeira palavrinha, papai, de repente só grita. Tem alguma coisa errada. Teve o diagnóstico e teve o caminhar pro diagnóstico, que foi, eu acho que ainda pior. Foi bem pior, que foi quando, depois de muitas tentativas de adaptar ele na escola da prefeitura, eu não consegui. E nessa última escola que eu passei, era alguma coisa, não sei se era pedagoga ou o que era, alguém da escola, me chamou e falou que meu filho devia ser autista. E eu não sabia o que era autista. Aí eu vi eu só me lembro que o corredor se tornou imenso da escola e eu vi no mural o que autista não pode perder é tempo, o comercial da Turma da Mônica que tinha. E eu pensei assim, gente, então meu filho tem pouco tempo de vida, morre cedo, autista, algo desse tipo. Naquele tempo, né, pelo menos para mim, era uma coisa totalmente estranha. Hoje em dia tem quase em todo canto, tem. Ele não falava o R vibrante e as outras mães me falavam, não, quando ele entrar na escolinha ele vai melhorar essa questão. E nada de melhorar. Entrou com 3 anos e continuou com aquele, não falando o R vibrante. E
Outra coisa que me ocorre também, que eu lembro, que ele vinha para casa, e aí isso sim, na fase de alfabetização, com os trabalhinhos realizados, aí a gente repassava o trabalho para ele e não nascia, não saía aquilo, não era feito. Então a gente falou, isso não é ele que está fazendo. Mas na realidade eu só vim desconfiar quando ele tinha 7 anos, que ele começou a nadar do nada. Botamos na piscininha lá no clube, ele foi nadando. Eu falei, gente, parece um peixe, esse menino nunca nadou. Aí matriculei numa aula de natação e a professora que me deu o start de que poderia ser TDAH. Aí fomos buscar. Não era TDAH, mas também ninguém dizia o que era. Então eu comecei com 7 anos, ele com 7 anos, e o diagnóstico só veio aos 10 anos. Então, vou até respirar fundo, porque já se passam 12 anos e o Heitor, ele teve o diagnóstico com 1 ano e 7 meses. Após a peregrinação com pediatras, eu era muito indagada pelas pessoas na rua. Leva seu filho no ortopedista, ele pisa na ponta dos pés, tem alguma coisa errada. Então eu sentia que alguém queria me dizer alguma coisa. Mas hoje eu entendo por que não falaram, porque realmente é uma situação difícil para você falar com uma mãe quando recebe um diagnóstico. Então eu tive alertas. Uma outra vez aconteceu uma coisa muito marcante, que foi, eu estava no supermercado com o Heitor, ele era bem pequeno, e uma senhora assim chegou perto da gente, mexeu com o Heitor, e aí falou assim, ô mãe, você já levou ele no ortopedista? Leva ele. E aí foi naquele momento que eu falei, é agora. Preciso de um ortopedista. Então ele fez uma avaliação ortopédica, onde sinalizou algumas coisas e me deu o nome do médico do Heitor atual, né, e sempre foi, Dr. Jair de Moraes. Ele falou, leva o Heitor nesse médico. Ele é neurologista, neuropediatra. Então fui para casa, né, ansiosíssima, para marcar logo aquela consulta, porque o neurologista ia me dizer o que o meu filho tinha. E aí, no aniversário de 2 anos dela, que ela ficou o tempo inteiro agarrada no meu pescoço, não interagia com ninguém, não ia no colo do pai, nem das avós, nem de ninguém, eu comecei a achar que tinha alguma coisa errada. Ela estava incomodada com o tumulto, com o barulho, e para mim foi uma gota d'água. Naquela semana eu procurei uma fono que encaminhou para o neurologista, que ela percebeu que ela não dava função adequada para os brinquedos. E aí eu fui para avaliação, fiz o BERA para ter certeza de que ela escutava, porque eu sabia que ela escutava, mas tinha que ter essa confirmação para passar para o neurologista. Aí ela me encaminhou para fazer esqueci o nome, o teste, aí fiz, e aquilo era uma coisa horrorosa para ir, que era na Pavuna, e era numa escola específica de autista, né? E eu via crianças que eu não sabia como me comportar com eles, que eu via criança que eu queria ajudar, mas que estava lá tendo uma crise, gritando, feito um desesperado. Eu, gente, o que eu faço? Eu toco nele ou... E foi meio coisa assim que eu pensei, gente, meu filho vai ter essas coisas assim, essas situações, né? Depois eu fui vendo que o do João é mais leve. Mas hoje em dia eu já consigo chegar e já consigo acalentar de vez em quando eu tenho um contato. Mas naquele tempo, para mim, era muito estranho. E aí, 3 meses... A consulta foi marcada e esse dia chegou. Eu fui com a minha mãe na consulta. O Heitor estava de sandália, nós entramos. O médico cumprimentou a gente se cumprimentou e ele pediu para o Heitor tirar a sandália. Começou a me fazer uma porção de perguntas da minha vida. E após muitas perguntas, isso tentando conhecer um pouquinho da minha vida, ele falou: o Heitor está no espectro do autismo. E aí eu disse, o que, doutor? O que é espectro? Aí ele falou, espectro são características. São características do autismo. O autismo, ele tem particularidades individuais. Um autista nunca é igual ao outro. Todos são diferentes, mas tem muitas características parecidas. O seu filho tem características do autismo e ele vai precisar de algumas intervenções, né? Você vai te encaminhar aqui para um lugar
e vou passar aqui uma receita para você dar um remédio para ele. Então ele medicou o Heitor e enviou para o primeiro lugar onde a gente começou o tratamento. No dia que eu recebi o diagnóstico, eu estava bem apreensiva, porque a fono tinha encaminhado para o neurologista, mas eu realmente não sou das pessoas que ficam buscando na internet para saber o que é, porque a internet tem aquela questão de te dar muitas informações e nem sempre é a correta. E eu preferi escutar de um médico. Fui no especialista e o neurologista, em 20 minutos, já deu essa pedrada na minha cabeça do meu marido. Lembro do dia que a gente recebeu o diagnóstico. Foi uma coisa, foi uma bomba explodindo na nossa mão. A gente sabia que tinha algo, mas a gente não imaginava que algo era esse. E como a gente sabe que, a gente percebe, né, que tem muitas famílias desamparadas, a maioria, eu diria, né, que não tem o apoio das instituições, ou seja lá de qualquer outro lugar, a gente sabe agora como é que a gente vai enfrentar isso tudo. Foi muito impactante, foi muito dolorido. Eu fiquei muito tempo chorando, muito tempo pensando por quê, e eu olhava para ele e ficava com muita dó dele também, sabe? Que ele não sabe o que estava acontecendo, não sabia o que estava acontecendo. Como eu sou separada do pai dele, e eu dividi esse assunto no momento com meu marido. E foi horrível pra gente, assim, e agora? O que se faz? Você não sabe o que fazer, você fica vendido, assim, você fica, e agora? Não sei o que fazer, não sei por onde começar, o que eu preciso fazer? E a gente pergunta, o que faz? Aí vem lá no laudo, escola regular. Sim, mas eu vou fazer mais o quê? Ninguém sabe, ninguém é tão explícito com você. É difícil demais você lidar com todas essas emoções. O medo de tudo, é medo de tudo. Então, realmente, ali foi muito difícil, que foi um tempo bem complicado. E como eu não tinha apoio, né, e aí tinha aquilo, os poucos que podiam me ajudar, também não tinham conhecimento nisso. Então, eu falava muito, não, que o João precisa de uma boa surra. O João achava que eu que dava mole, porque eu não conseguia, né, como se diz, adaptar ele como eu adaptava os outros, educar, no caso. Era aquela coisa de repente, falar do nada, ou levantar naqueles, né, solavanco, que eles tinham aquelas coisas, então era diferente. Então, essa questão é complicada, porque você vai em vários, porque o fulano é ótimo, o cicrano é maravilhoso, e nunca ninguém é tão bom assim, né? Você vai um TDAH e o outro dá um diagnóstico diferente, você não consegue acertar e é dinheiro que se gasta. E então eu conversei com o meu ginecologista, muito queixosa com ele, e ele falou, me deu o nome de uma neurologista, e ela foi na veia com ele. Então ela observou, fez uma tirinha com ele, uma consulta, e ela falou, ele é autista, isso com 10 anos. Isso podia ter sido diagnosticado lá atrás, né? Pelo menos então com 7 anos, se não antes, pelo menos com 7 anos. Foi assim, um choque muito grande. A princípio a gente teve aquele choque de realidade, mas parecia um pesadelo. Parecia um pesadelo e a gente queria acordar daquele pesadelo, que outro médico dissesse, não é nada disso. Mas fomos para casa chorando, choramos acho que uns 4 dias seguidos, várias noites sem dormir, e foi bem complicado. É um luto que a gente passa, porque é a perda daquele filho idealizado, aquele filho perfeito, e a gente não sabe o que esperar. Então, é um soco na boca do estômago, assim, o chão sai do seu pé, você fica de mãos atadas, você não sabe o que fazer, por onde começar. Você fica remoendo, no meu caso eu fiquei remoendo aquilo muito tempo, querendo entender o motivo, né? E não tem motivo, né? Então eu ficava assim, aí você começa a observar, você começa a olhar uma criança, olhar outra, aí você pergunta por que comigo? É sempre assim, por que comigo? E eu ficava com muita pena dele, que eu vejo muitas dificuldades com pessoas assim. E eu pensava, gente, como é que vai ser agora? Então eu chorava muito, aquilo me causou uma sensação de muito sofrimento. E eu falei, gente, eu não posso ficar assim não, eu tenho que arregaçar a manga e buscar tratamento, porque se não for eu, quem será? Para te falar a verdade, eu passei já por tanta coisa que eu não vou conseguir assim dizer exatamente
como eu estava naquele momento. Até porque hoje eu tenho um olhar muito diferente do que eu tinha, né? Eu não sabia o que era e hoje eu já sei o que é. Então, o que eu lembro é que eu tive, ao mesmo tempo que muita preocupação, um alívio muito grande. Porque foi uma saga, sabe? Uma luta para conseguir o diagnóstico. Então, eu fiquei aliviada e ao mesmo tempo, nossa, isso então é autismo. Pisar na ponta dos pés, não olhar no olho. E aí comecei a estudar sobre isso. E eu pedia para Deus me fortalecer. O meu filho tem uma questão. E eu já sabia disso. Agora eu tenho um diagnóstico. O que eu tenho que fazer, doutor? Você bate muito com a cara na porta, ou seja, as pessoas batem com a porta na sua cara. E elas dão uns diagnósticos assim, se você for acreditar em tudo aquilo que você escuta, você pira. Eu ouvi dizer que meu filho não ia passar do 4º ano primário. Imagina, você ter que ouvir aquilo e ficar imaginando, tentando lutar contra aquilo e buscar coisas para que aquilo não te tome e que você avance, que ele passe do 4º ano e vá para o 5º e faça. É muito complicado, é sempre, você chora muito, você sofre muito, você pergunta por quê, mas não tem um porquê. Eu fui pesquisar sobre filmes, né, que tinha a ver com autista, que tivesse autista, porque eu queria saber o que era autista, que eu não tinha ideia do que era ser autista. Então eu fui procurar filmes que tinham histórias de autista. Eu não descobri coisas boas não, naquele tempo, porque eu assisti foi o filme do... Não sei se é A Vida é Bela. Não é A Vida é Bela. É do pai que leva 33 anos para aprender a fazer o café, que ele trabalhava numa cafeteria. Eu me lembro que era um grupinho que eles tinham que assistir tipo algo como uma palestra semanal, não sei, para ter direito a receber o benefício. Acho que era isso. E eu sei que esse rapaz levou 33 anos para aprender a fazer café. Tinha 33 anos exatamente que ele trabalhava na... tipo uma cafeteria, algo assim, uma lanchonete, não sei. Então, quando eu assisti, não foi bom. Porque eu pensei assim, gente, meu filho vai levar 33 anos para aprender a fazer um café. Então, para mim, foi complicado, né? Foi aquilo. E também eu assisti outro, que foi o do John, do querido John, que o pai dele só queria comer lasanha e quando não tinha lasanha, o homem entrava em parafusos. Então, eu falei, como assim? Como que eu não vou poder, por exemplo, resolver ir pro cinema e chegar lá, não tem um filme e meu filho vai... entrar em parafusos porque não tem o tal do filme, ou não tem vaga, enfim, uma situação. Então, assim, não foi uma coisa boa, né? Hoje em dia eu tenho dúvida, eu vou lá no Google, pesquisa alguma coisa assim, o que é isso, mas o que é aquilo, mas por que acontece isso, ou vou, de preferência, até o profissional, ou a sala de recursos, que normalmente tem uma experiência, enfim. Ou mães que eu tenho contato, que eu sei que também tem o mesmo diagnóstico, né? Então, quando você recebe diagnóstico, você quer ver tudo, quer ler tudo, quer saber de tudo, quer se informar. Então, qualquer nota, qualquer revista, qualquer livro que saía, né, eu ia lá e começava a ler, buscava, e até nas redes sociais, inclusive, a gente ia buscar o que um faz, o que o outro faz, como é, o que deve ser feito, como que você pode dar um passo à frente, como são as outras mães, as outras crianças, e a gente vai buscando todo tipo de conhecimento, a gente quer adquirir o máximo de conhecimento possível. Eu me senti responsável, de certa forma, pelo diagnóstico do João, devido... Eu não fiz um pré-natal exatamente como eu fiz dos outros. Porque dos outros eu tinha mais tempo, dos outros eu era mais de casa mesmo, dona de casa. E do João não, do João eu estava fazendo faxina. Então eu acordava cedo, aí botava a Maria na escola, aí ia para casa correndo, pegava o outro, botava na creche, que era no final de onde eu moro, voltava correndo, que eu trabalhava na metade da comunidade. Daí de meio-dia eu já tinha que estar pegando a Maria na van da escola para levar para casa para almoçar e enfim, até a hora de pegar o Felipe. Então eu não fiz um pré-natal assim exatamente, e já, tipo, quando eu fui fazer pré-natal, eu já estava quase entrando já no 5º mês. Aí não tomei, aí depois eu pesquisei, olhei lá que o tal remédio lá fazia falta, essas coisas, tudo que poderia gerar essas coisas.
Então, assim, eu me senti de certa forma culpada. E por eu não ter feito pré-natal num posto exatamente de saúde, eu fiz no hospital e toda vez era uma médica diferente que atendia as gestantes. Então, eu não tomei a tal vacina que falaram que deve ter sido, né, que o meu sangue é negativo, do pai é positivo, não sei o que, aquela coisa que tem. Aí eu ficava pensando, gente, acho que foi isso, enfim. E arrumando coisas, né, Mas hoje em dia eu não me culpo mais, não. Eu me senti responsável, sim, porque depois eu investigando a respeito do autismo, estudando a respeito do autismo, tem aquela questão da questão da maternidade, né? Do período próximo ao parto, aquele período pré-parto. E como eu tive pré-eclâmpsia, eu achava que eu era responsável porque eu tive pré-eclâmpsia, que eu deveria ter um cuidado melhor. Eu sei que a culpa não é minha, mas em vários momentos eu me senti culpada. Até hoje, parece que eu nunca faço o que é bastante para ajudá-lo. Eu sempre acho que eu estou um passo atrás. A gente tenta fazer de tudo. O fulano é bom, a gente vai. Não sei o que é bom, o tratamento é bom, a gente busca. Mas a gente sempre acha que fica devendo pro filho, no meu caso. Sempre acho que eu fico devendo, que podia fazer mais. Ele é uma pessoa tão maravilhosa, sabe? Eu fico pensando, por que, né? Com ele, sei lá. Mas por que também não com ele, né? Não dá pra ser isento de tudo. Mas a culpa sempre vem. Você sempre acha que você podia ter feito mais, ou podia ter descoberto antes. Tudo podia ser melhor na nossa cabeça. Quando eu comecei com as terapias da minha filha, eu conheci vários pais de crianças autistas, alguns já eram jovens autistas, já na adolescência, e eu via o semblante desses pais muito tranquilos, muito normais. E eu ficava com aquele sentimento, né, de que eu era a pessoa mais infeliz do mundo e eu não conseguia entender como que eles conseguiam estar sorrindo, porque, sinceramente, sorrir doía o meu rosto. Eu não sabia mais o que era sorrir. Sorrir, para mim, era algo muito difícil. Parecia que estava realmente me torturando. E eu via que esses pais tinham alguma coisa, encontrado alguma coisa que eu não tinha encontrado ainda. Eu falei, não é possível, eu preciso encontrar esse caminho da felicidade. E aos pouquinhos eu fui descobrindo que cada conquista da minha filha é uma grande vitória e eu tenho que comemorar cada vitória dela. Não é porque ela não tem o desenvolvimento normal de uma criança neurotípica que eu não tenho que comemorar todos os avanços que ela tem. São mais demorados do que as outras crianças, sim, mas ela tem avanços, ela tem esse aprendizado. Então, a cada passo dela, eu tenho que comemorar, eu tenho que agradecer que ela tem, no geral, ela tem saúde, que ela está ali feliz, que minha filha é uma criança extremamente feliz, é uma criança extremamente cativante e eu sou muito abençoada por tê-la na minha vida, me tornou uma pessoa muito melhor e eu acabei achando o caminho da felicidade e hoje em dia eu passo o caminho da felicidade para outras mães que estão tendo esse diagnóstico agora, ajudando naquele momento de luto. A gente está sempre ali tentando apoiar as outras mães. O autismo trouxe para mim 2 diagnósticos, que eu já não lidava bem, né, com depressão e ansiedade. Após o diagnóstico do Heitor, eu precisei tratar a minha ansiedade e a minha depressão. Porque a nossa vida é tão diferente que a gente precisa de um apoio. A sociedade não dá esse apoio. Então, eu precisei de uma intervenção medicamentosa e terapia. Os 2 juntos, para conseguir vencer essa batalha
dia a dia, que é como se fosse soldado na guerra. Todo dia é uma batalha. Eu vivo numa montanha russa. Ultimamente, agora meu filho com 12 anos, eu lutei tanto, que eu sinto que eu fui para uma missão e agora eu voltei. De tanto que eu fiz pelo meu filho, eu tô colhendo frutos. Uma coisa que eu acho muito importante com relação aos pais dos autistas, eu acho que isso em qualquer pessoa com necessidade especial, os pais têm que estar bem. Se o pai não estiver bem, a mãe não estiver bem, a criança não fica bem. Eles são muito sensíveis a isso. Já aconteceu mais de uma vez comigo, e da criança não ficar bem porque eu não estava bem. Lógico que nós temos momentos de estarmos felizes e tem momentos de estar em depressão. Acontece, já aconteceu comigo e acontece com a grande maioria. Eu acho que é muito importante buscar uma terapia para si, buscar um psiquiatra para tomar uma medicação quando necessário, porque a nossa ansiedade é muito grande e nós temos que estar bem para poder lidar com eles, para poder dar o nosso melhor para eles. Se nós não estivermos bem, nós não conseguimos dar o nosso melhor para o nosso filho. E ele precisa do nosso melhor. E eu acho que parte do nosso autocuidado. Nós temos que ter não só priorizar a criança, mas nos priorizar para poder ajudá-la. Então eu vim da missão agora, mas não é que tudo acabou, né? As coisas continuam, a luta continua. As intervenções, elas não podem parar, mas eu me sinto relaxada no sentido de ter conseguido cumprir o meu papel de mãe e de ativista da causa autista. Eu não acredito que a sociedade esteja preparada para receber pessoas autistas. Eu acho que já foi pior, mas ainda não está preparada. Já tive situações bem complicadas em shopping, com pessoas com nível social mais alto, e nem assim, pessoas que têm acesso a informações, nem assim as pessoas são tão empáticas. Eu acho que a sociedade realmente tem que ter muito mais informação, muito mais tolerância, muito mais empatia com o próximo, não só com pessoas autistas, mas com pessoas diferentes. No início, né, o médico frisou que o Heitor tinha sintomas leves. E eu tinha uma esperança muito grande que isso, como eu achava que podia ser uma doença que tivesse cura, eu pensava que ele ia ficar bom logo, vamos dizer isso, assim. E eu só fui aprendendo com o tempo, né, que o autismo ele ia ser diferente todos os dias, em todos os momentos da minha vida. Então, no início, o Heitor era pequeno, a gente passava por dificuldades com a sociedade por conta da discriminação, porque o Heitor é negro. Então, tinha a questão do Heitor ter comportamentos diferentes de outras crianças, chamava muito a atenção da sociedade. E uma questão até financeira. Então eu sentia como se que o preconceito vinha todo em cima de mim. Eu passei por muitas situações, né? Eu já ganhei dinheiro na rua, eu já fui acolhida, por conta disso, de ter dificuldade com a sociedade, né? Pra gente lidar. Eu lidar com a sociedade e a sociedade lidar com a gente, porque a vida da gente era totalmente diferente. E nós temos vidas diferentes, então eu me preocupava com isso e me preocupo até hoje, né? O que eu vou levar para a pessoa, para ela acolher melhor a gente? Então é mais ou menos como se eu me preparasse. E
eu tinha todo um cuidado, mas não deixava de sair com o Heitor. Mas teve um momento que eu tive tantos problemas de pegar um ônibus e a pessoa não ceder o lugar, né, de olhares que me incomodavam, que com o tempo, ao mesmo tempo que eu fui amadurecendo essa relação com a sociedade, né, eu fui também diminuindo as saídas com o Heitor. E às vezes muita gente da família, imagina fora, né, aponta e acha que é questão de educação. Ah, porque se fosse meu filho, faria diferente. Eu acho que ninguém é melhor do que a própria mãe para cuidar do seu filho e saber o que ele precisa. Mas essa questão é bem complicada, é bem difícil. E a mãe sempre é apontada. E a mãe sempre sente culpa. Quando eu recebi a notícia do diagnóstico do João, a minha maior preocupação era: aonde agora eu vou botar o João para estudar? Que eu queria pessoas que realmente pudessem ensinar para ele, porque o João só ficava embaixo da mesa, né? Aí tinha a escola na Pavuna, que era o meu sonho, era botar lá. Só que aí eu não tinha condição, nem de passagem, nem de dar preço que seria. E eu ter que largar tudo para trás, trabalho, e os outros dois também que iam ficar ainda mais, né, jogados, soltos, sem mim. Então, assim, essa foi a pior dificuldade. Eu pensei assim, como que eu vou botar meu filho na escola da prefeitura e como que meu filho vai lidar se todo mundo, enfim, porque as crianças chamavam de retardada, era aquelas coisas assim, né, que hoje em dia já tá mais legal, mas era muito difícil. Definitivamente, as escolas não estão preparadas para receber crianças autistas. Eu cansei da escola, principalmente o ano passado, porque ela não... Até hoje, minha filha já está com 12 anos, ela não está alfabetizada ainda. E ela tem capacidade de aprender, mas precisa que ela tenha o estímulo adequado. Então, eu comecei, durante esse período de pandemia, eu coloquei a mediadora para ficar nesse suporte comigo em casa, já que ela não estaria indo para a escola, que as escolas estavam fechadas, e ela teve um avanço muito grande, desde que teve esse suporte individualizado em casa para ela. As escolas realmente não estão preparadas. Acho até que as escolas públicas estão um pouco à frente das escolas particulares. Em questão da inclusão, eu diria, ela existe e não existe. Dizem que a particular ainda é pior, mas dizem que a municipal ainda é um pouco melhor. No meu caso é a municipal. Só que, como eu tive agora... Desde o começo de janeiro eu estava tentando, que o João foi mandado para uma escola, acho que eu não preciso citar nomes, mas eles não têm noção de como lidar, não tem sala de recurso, ele foi para o 7º ano, eles não têm noção nenhuma, nem como direcionar para providenciar uma mediadora para uma criança. Eu acho que nem é mal vontade, não acredito que tenha sido. Porque as pessoas que eu fui, que eu conversei, enfim, mas realmente, nunca foi necessário, né? Então, eu digo assim, existe e não existe, porque as pessoas têm que ter amor. Se não tiver amor, eu já vi profissional que não tem amor. Então, assim, não tem amor àquilo que está fazendo. Eu vou fazer porque eu vou ganhar mais. Não funciona. Com eles, não funciona. Não é só o profissionalismo. E eu também já vi gente, voluntários, e que dá tudo de si. Então, realmente, eu acho que existe uma vontade do ser humano, vou dar meu tudo, porque eles precisam, não só o meu, mas tantos outros, né? Porque não tem. É muito difícil você conseguir uma mediadora, é muito difícil, você tem que ficar provando isso, você tem que provar que o seu filho tem aquela dificuldade, você tem que muitas vezes jogar no fogo para ver se ele se queima ou não. Aí sim vem a providência.
Então, assim, existir não existe. Existem pessoas com muita boa vontade, mas que muitas vezes também não tem condição de dar conta. Inclusão, não existe inclusão. Ou você enfia goela abaixo, ou você é oculto, você é invisível aos olhos da sociedade, das instituições de ensino, de qualquer outro lugar. Ou você faz isso valer a pena com a força, ou você vai ser invisível para sempre. Não tem inclusão, não existe. Não existe colégio inclusivo, não existe nada inclusivo, não existe. Eu ainda desconheço. Eu tenho um filho de 21 anos e desconheço isso. Olha, essa luta para que os autistas sejam aceitos é tremenda. Porque, pelo menos nas instituições de ensino, você tem que ir todos os anos, você chega com todo o portfólio, com todos os laudos. E a cada ano você percebe que ele é um desconhecido no colégio. Nova turma chega, novos professores chegam e continua sendo desconhecido. Se você não for lá e falar para o colégio, ó, ele precisa ser cuidado dessa maneira, o colégio não faz. E ele está seguro pelas leis, e eles não cumprem as leis. Se você não fizer, você não gritar todo ano, toda reunião de pais, você não for lá e não pedir que o seu direito seja cumprido, não é. As escolas, acho que está bem mais longe do que a sociedade toda. Que a escola é um lugar, né? Quando eu falo em escola, eu falo de um lugar com algumas pessoas. Quando eu falo da sociedade, eu falo do mundo todo. Então, na minha cabeça, na minha visão, falta muito para as escolas entenderem o que é inclusão. Além desse conhecimento que o profissional deveria ter, existe um ser humano que a gente não sabe se ele quer ou não lidar com aquilo. É novo para ele também. Então a escola ainda está longe da inclusão, infelizmente. Eu acho que a informação é a chave para a inclusão. Tanto nas escolas, quanto na sociedade em geral, na família, porque nem todos da família conseguem lidar com a pessoa autista. Eu não só falando da minha filha, como de outras amigas que passam pela mesma situação, nós conversamos muito, então eu vejo que muitos familiares não conseguem lidar, às vezes até um pai não consegue lidar com a criança, não consegue ver as dificuldades da criança, não consegue entender a criança. Eu acho que a informação é a base para essa inclusão na sociedade verdadeiramente. Então, tudo que falava sobre autismo, eu queria aprender. E eu sabia que juntas, as famílias, elas iam conquistar mais o que elas gostariam, que é isso, o conhecimento da sociedade. Quanto mais gente, mais a sociedade vai ficar ciente do que é uma pessoa com autismo. Quanto mais mães se ajudarem, né, mais a gente vai ficar forte também. Eu acho muito importante ter uma rede de apoio, principalmente familiar, capacitar as pessoas da família, que as pessoas da família se interessem em aprender a lidar com aquela criança, para não sobrecarregar realmente os pais, e que tenha uma relação mais harmônica com aquela criança. Que eu acho que muitos familiares acabam se afastando porque não sabem lidar com aquela criança, em vez de buscar conhecimento, como aprender lidar com aquela criança, com aquela pessoa. Então, acho que a primeira rede de apoio que nós, pais, precisamos é a família. Então, o meu sentimento sempre foi isso, de estar numa luta como um soldado, de ter que conscientizar como uma missão na minha vida. Meu filho me ensina tanta coisa eu aprendi, tanta, que se eu tivesse que voltar, eu passaria tudo de novo. Hoje, eu pareço que antes do Heitor,
eu era uma pessoa medíocre. E hoje eu me sinto uma pessoa com conhecimento, com vontade de lutar, com vontade de ajudar tantas famílias que necessitam que a sociedade os respeitem. Eles são diferentes. Eu sempre fui simples, nunca fui muito, enfim, de querer muito grande coisas, essas grandiosas, não. Mas o João me trouxe para um lado coisas menores ainda, com mais significado. Que foi aquilo de aprender a falar mãe inteiro e eu entender que não é só mãe, é mãe, né? Umas coisas assim que ele foi descobrindo, cada coisinha pequena. Então foi isso que eu vi. Caramba, ele falou mãe inteiro. Nossa, ele passou manteiga no pão, sem rasgar o pão todo, enfim, sem... ele entendeu que é para passar sabonete e depois se secar. Então foi assim, umas coisas bem pequenas, que aí eu fui aprendendo isso, eu e os irmãos também, que sempre conviveram, aprendendo umas coisas assim, né, que é sempre, mãe, a senhora já viu que o João agora faz isso assim, assim, assado, mãe? Então, assim, é isso. Aí eu fui aprendendo mais ainda o simples. As coisas pequenas que às vezes a gente deixa passar, né? Que às vezes a gente deixa... meu filho já sabe falar, meu filho já... E não, com ele eu tive que ir observando, até porque tinha fono, essas coisas. Então eu tive que ir observando e aí eu ia percebendo, poxa, mas semana passada ele ainda não sabia escovar o dente desse jeito, agora ele já escova assim. Ou aquele mês passado ele... E fui aprendendo a observar mais também. Então, eu aprendi mais com essas coisas, os momentos pequenos, como eram bons, simplicidade. A minha filha mudou a maneira de eu ver o mundo em relação às diversidades. Uma pessoa nunca é igual à outra, toda pessoa tem alguma dificuldade e tem as suas facilidades. Eu acho que o julgamento, é uma coisa que foi abolida da minha vida. O desespero de uma mãe, de buscar um tratamento alternativo, na hora de desespero, buscar todos os tratamentos ao mesmo tempo. A mãe que enlouquece, que abandona todos os tratamentos porque não vê nenhum resultado. Não julgo as pessoas de forma geral, eu não julgo as pessoas, porque cada pessoa lida com o sofrimento, com a situação de uma maneira. Então, realmente, eu acho que eu mudei nesse sentido, de não julgar as pessoas. O Heitor mudou tudo na minha vida. Primeiro porque ele é um presente, né? Ele é um filho, eu sou mãe. E eu tenho um olhar para o meu filho que fez eu esquecer de mim. Depois do diagnóstico, eu passei a viver a vida do Heitor. E me anulei, sem saber. Eu queria tanto que meu filho ficasse bem, como se ele tivesse uma doença e tivesse cura, sabe? Mas eu sei que o autismo não é uma doença, não tem cura. O autismo é um transtorno e ele tem tratamento. E o tratamento traz uma qualidade de vida melhor para o Heitor e para mim. O autismo no dia a dia, ele me ensina muito, né? Mas, assim, apesar de eu ser sabedora do transtorno, às vezes a gente perde um pouco a paciência, que nem tudo dá para você ter paciência. Apesar de eu ter melhorado muito, tem hora que você perde a paciência, que é todo momento perguntando a mesma coisa, que a memória recente, pelo menos no caso do meu filho, é muito volátil. E ele pergunta a mesma coisa várias vezes. Eu lembro uma vez que meu marido colou na testa dele a resposta de tanto que ele perguntava. Mas é um aprendizado diário. E tem hora que você fica assim, nossa, que bacana que ele teve essa... Eu, que não tenho nenhum transtorno, eu não ia ter essa sabedoria toda. Ele é bem sábio. É o céu e o inferno ao mesmo tempo. Não, olha, não é fácil ser mãe de autista. Não é fácil. Mas, se lá no passado, lá antes da minha
gravidez, não sei qual é a religião das pessoas em geral, mas se Deus perguntasse para mim e falasse para mim, Alexandra, você vai ter um filho nessas condições, você vai ter um filho com autismo, vai ser uma dureza danada, você vai sofrer isso. Você ainda assim quer? Eu ia falar para Deus, eu quero sim. Eu quero sim que... eu tenho muito orgulho de ser mãe dele, sabe? Eu tenho muito orgulho. Óbvio, você prefere ter um filho sem autismo, sem transtorno? Gostaria. Mas é uma coisa assim que te ensina tanto, sabe? É um amor assim tão profundo e eu aprendo tanto com ele que eu ia falar para Deus que eu queria sim. Por que não? Quero sim. Não dá para fingir que não existe, não dá para dizer que não. Não quero muito. Olha, o que eu espero pro futuro do João, eu digo que ainda eu me assusto um pouco. Não vou negar não, mas o João é muito inteligente. Muito mesmo. Eu acredito que meu filho possa, assim, no que ele quiser fazer, principalmente se tiver a ver com a internet, que ele gosta muito, eu acho que ele vai conseguir fazer e vai fazer muito bem. Se ele vier aqui, vocês vão ficar malucos, porque ele pergunta coisas assim que eu fico sem respostas. João, eu não sei de tudo. Mas você é mãe, você tem que saber de tudo. Eu falei, não sei de tudo. Ele bota os professores, porque ele pergunta tanto, que a professora me falou, gente, eu fiquei sem resposta, Mariana. Porque ele vai perguntando e eu vou respondendo e daqui a pouco chega um momento que eu não sei de onde tirar essa resposta. Então, assim, eu sei que ele é muito capaz, apesar de não gostar de estudar. Ele diz que não gosta da escola, porque ele é forçado a estudar. Mas acredito que ele possa, sim, fé em Deus, eu correndo atrás e Deus abrindo caminhos, como ele sempre tem feito, né? Acredito que ele vai conseguir chegar bem longe, escolher uma profissão para ele. Acredito que ele vai até casar e vai ter os 5 filhos que ele quer na vida. Acredito que sim, que ele vai encontrar alguém ali que se coise com ele ali, que goste do jeito dele, né? De tacar tudo logo, sem rodeios. Meu sonho para minha filha é que ela seja feliz. Eu acho que o mais importante é que ela seja feliz. Lógico que eu quero que ela seja o mais independente possível, mas se ela for independente e não for feliz, qual é a lógica disso? Lógico que a minha preocupação é que ela seja independente, o mais independente possível, para que um dia eu possa partir e ela fique bem. Mas eu quero que ela seja, acima de tudo, feliz. Então, com a experiência que eu tenho de ter um filho autista, eu digo a vocês que estão descobrindo agora, que não é o fim não, é um grande começo, um começo maravilhoso, que vocês vão descobrindo as coisas pequenas, as coisas mais mágicas que pode acontecer com a gente, dentro da gente. Então, assim, que não é o fim, parece, mas não, é um começo que tem um sabor muito bom, muito assim, impossível descrever em palavras, que só vivendo, mas que tenham força, que vocês, o melhor está muito por vir. Nossa, eu tenho tanta coisa para dizer. Primeiro isso, se a pessoa estiver na minha frente, eu vou querer colocá-la no meu colo de verdade. Uma mãe com diagnóstico de autismo, ela precisa de um carinho, ela precisa de um cuidado. E ela tendo esse cuidado, ela vai ficar forte, ela vai ser fortalecida. Não é o fim do mundo. O autismo, ele não determina a vida que a gente vai ter. Mas a gente tem uma missão de mostrar para as pessoas que a nossa vida não é igual a dos outros. Agarrem seu filho, lutem por ele, por serem mães e pela causa autista. Eles merecem. Eles são pessoas ingênuas, sem maldade. E é você, mãe, que vai levar para ele essa força. Se seu filho não está falando, ele já tem 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses, não espere, procure um profissional,
para que a criança já seja estimulada corretamente. Se ela começar a falar de repente e falar tudo, ótimo, melhor para todos vocês. Mas não aguarde, não espere. Muitas pessoas ficam aguardando, como eu aguardei, e perdi tempo. Eu poderia ter estimulado minha filha muito antes. Não tenha medo do diagnóstico, porque é um diagnóstico, porque é uma palavra. Eu acho que é um rótulo que eu acho que importa muito pouco. Eu acho que o que importa é o que o seu filho é. Ele não vai deixar de ser o seu filho, não vai deixar de ser amado por você, não vai ser amado diferente porque ele tem esse rótulo, porque ele tem esse diagnóstico. Ele continua sendo seu filho do mesmo jeito. Com o diagnóstico ou não, a sua rotina pode ser pesada, mas se você não correr atrás, não buscar um tratamento adequado para o seu filho, as consequências para frente serão bem piores. Então, quanto antes você tiver esse diagnóstico, melhor. Então, mães, eu quero dizer o seguinte, que você que está recebendo o diagnóstico de autismo, isso não é uma pena, isso não é uma pena de morte, isso não é o fim da vida, muito pelo contrário. Abracem a causa, arregassem as mangas, porque o seu filho, sim, ele tem caminho, ele tem por onde caminhar, você tem que buscar um veículo correto para levá-lo, para fazer com que ele cresça, e ele é capaz. Estuda, mãe. Corre atrás dos direitos do seu filho. Vocês têm um mundo fantástico para viver. Deus dá tudo que eu preciso. Eu tenho certeza que vai dar tudo para vocês também.